conferências que nos propusemos fazer, a Associação de Pais realiza hoje a terceira conferência. Desta vez com o título A Segurança dos Alunos em Casa, a caminho da escola e na escola. Estamos, de certo modo, um tanto ou quanto tristes, tenho que dizer, uma assistência tão reduzida. Muitos de nós ouvimos todos os dias na televisão e lemos nos jornais que há assaltos constantes aos alunos quando vão para a escola e quando vêm da escola, e até nas próprias casas, e pensávamos que os pais motivassem os alunos a virem a esta conferência. Devemos ter imaginado mal, erramos com certeza os nossos cálculos, e temos aqui muitos poucos pais e muitos poucos alunos, o que é triste. Mas somos poucos, somos os interessados, costuma-se dizer são poucos, mas bons. E neste caso, com certeza os que estão aqui somos bons, porque são os interessados e são esclarecidos. Os outros, depois só sabem é queixar-se. Me aconteceu isto, me aconteceu aquilo e ninguém me ajuda. Mas quando há a oportunidade de se esclarecer e de a gente nos ajudar, de qualquer modo, fazendo uma conferência que vos iria, de certo modo, prever e precaver se acontecem essas eventualidades, não aparece. Estamos muito tristes, como é lógico, mas vamos continuar e vamos tentar levar até ao fim o ciclo de conferências que nos propusemos fazer, que são de 8. Esta é a terceira, temos outras previstas até ao fim do ano, inclusivamente uma sobre cultura, outra sobre saídas profissionais, para quando os alunos acabam a escola, o que é que vão fazer, e outras sobre outros temas que depois, na altura própria, serão anunciados. Portanto, eu não vou perder mais tempo, não vou gastar mais tempo. Vou passar a palavra de imediato ao Sr. Dr. Moita Flores. O nome dele é Francisco Moita Flores. É formado em História. Tem uma pós-graduação em... É uma pós-graduação em Sociologia e é também professor universitário. Ou foi agente da Polícia Judiciária, não sei se ele se mantém. Foi, já não é. E agora é muito conhecido por ser o autor da novela que está agora a passar no Canal 1, novela 9. Mas porquê? Desencontros. Portanto, é também conhecido por ter aparecido na televisão, na SIC, naquele programa sobre problemas de crimes e coisas assim, que todos vocês viram, é que ele prestava o seu depoimento como pessoa esclarecida e conhecedora destas matérias. Portanto, não gastando mais tempo, vou passar imediatamente a palavra sobre o Dr. Francisco Moita Flores. Muito obrigado. Eu peço desculpa pelo atraso com que começámos isto, mas nós temos todas as nossas fragilidades. A minha fragilidade é a hipotensão, sou hipotenso. Tive uma crise de hipotensão antes de chegar aqui, tive que beber um café para ficar mais equilibrado. Vulgarmente, nós, quando aparecemos na televisão, criamos os mitos do super-homem, mas nenhum de nós é super-homem, todos nós somos homens, todos nós somos frágeis e fortes ao mesmo tempo. O que é que eu vos posso dizer sobre aquilo que aqui me traz? Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de me terem convidado. Em segundo lugar, dizer-vos que este convite é capaz de ser para o mês de maio, eu recebi 43 ou 44 convites para ir às escolas falar sobre segurança. E acho que, tive de fazer uma seleção de escolas a que fui, porque a minha vida não permite andar assim todos os dias, algumas vezes, 2 vezes por dia, a correr o país e a discutir estes problemas. Mas esta vim, estou aqui com muito prazer. E algumas das coisas foram aqui postas logo na intervenção inicial, eu já as conheço há bastante tempo, que é a dificuldade de mobilizar os pais para virem à escola. É uma outra regra que se estabelece sempre, que são os pais dos melhores alunos aqueles que aparecem, os pais dos filhos com problemas que não aparecem, os alunos com problemas que não aparecem, muito embora, às vezes, não só os pais, como os conselhos diretivos, os diretores de turma, fazem um esforço muito grande no sentido de os trazer à escola e não acontece. Isso não é difícil. Penso que é um trabalho importante que há a fazer no campo do ensino, sobretudo para reavaliar a dimensão do ensino no seu aspecto de formação e de educação. É que até há pouco tempo nós convencemos-nos, e devido talvez a uma herança muito tributária
das visões especializadas do mundo que nos foi legado pelos nossos antepassados mais diretos, de que o que estava a dar e aquilo que iria descobrir a verdade e que iria trazer a paz e a felicidade aos homens seriam as especialidades, seriam as especializações. Então nós assistimos não só no campo da universidade, mas no campo do ensino profissional, no campo do trabalho, à diferenciação social do trabalho através da especialização em profundidade, criando setores cada vez mais diferenciados de atuação nas diversas áreas do domínio da produção e da atividade económica e social. Tivemos isso, quem não for operário sabe, que toda a dimensão da vida operária se foi multiplicando por dezenas de especializações. No campo da medicina fez a mesma coisa, no campo das engenharias, no campo das ciências das humanidades aconteceu o mesmo, e nós vivemos muito com esse mito. Quem mais soubesse daquele assunto era aquele que melhor podia depois entregar a solução para o problema que investigava. Daí que houvesse essa proliferação das especialidades. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que isto aconteceu, veio-se a concluir e a perceber que os especializados, os especialistas, não eram tão detentores da verdade, nem conseguiam assegurar a verdade com a força que eles queriam assegurar, porque a própria especialidade lhes amputava o resto da verdade que tinham à sua disposição. E verificámos assim que, no campo, sobretudo, eu vou dar como exemplo a medicina, como no campo da medicina, ir a um médico cirurgião hoje é completamente diferente de ir a um médico de clínica geral ou um gastroenterologista. Eu tenho 2 pedras na vesícula que o meu gastroenterologista diz: não tiras isso porque eu vou tratar essa história sempre e isso não vai ter problema. E ia desaparecer. E diz: nem pensa ir ao cirurgião, porque vai ao cirurgião que é cortar. Portanto, são as 2 visões que aqui trago como um exemplo daquilo que levou à especialização em excesso. A que a verdade, a realidade, os fenómenos sociais fossem repartidos por quintas e cada um tivesse a ideia de que a sua parcela da sua quinta era aquela que era prioritária e era aquela que era definitiva para construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa e uma sociedade onde nós nos sentíssemos melhor, sobretudo no que diz respeito aos fenómenos centrais que assolam as sociedades contemporâneas. E se nós pensarmos no último estudo que foi feito pelo professor Boaventura Sousa Santos sobre os tribunais portugueses, nós verificaremos que os indicadores que se repetem ao longo de todos os questionários é que as populações vivem preocupadas com a saúde, com o desemprego, com a velhice. Estes são os 3 principais indicadores que aparecem em todos os questionários, sejam feitos nas zonas metropolitanas de Lisboa e Porto, sejam feitos na província, no interior do país. E a segurança, num conjunto de 12 itens, de 12 questões, aparece em antepenúltimo lugar. É evidente que este questionário foi feito antes destas campanhas todas que agora apareceram em torno da segurança e da insegurança. E se quisermos falar de segurança e insegurança, nós temos que perceber 2 coisas desde já. É que não são os especialistas que vão resolver isto. E ter a certeza absoluta que não é a polícia que vai resolver isto. E cada vez que a polícia vos disser que resolve o problema da criminalidade, o que a polícia está a querer é mobilizar para si maior parcela de poder efetivo para melhor controlar socialmente os cidadãos. E quando o poder político vos diz que vai resolver isto, a única coisa que o poder político vai querer é mobilizar os cidadãos no sentido de votarem na força política que eventualmente faça as propostas. Porque aqui, no campo da criminalidade, no campo da segurança, no campo dos medos, mais do que nunca se impõe um outro tipo de atitude, que é a atitude da pedagogia cívica, da formação cívica, do conhecimento dos fenómenos, do conhecimento da realidade onde vivemos. E é isso que tem faltado. E aquilo que neste momento estamos a assistir, em termos de grande debate nacional sobre a segurança e a insegurança, é nós estarmos a despertar para fenómenos novos, para fenómenos diferentes que, e isso não acho que é uma virtude, que tivemos os órgãos de comunicação social, sobretudo os privados,
e quando falo dos órgãos de comunicação social, não estou só a remeter-me para as televisões, falo das rádios locais, falo da imprensa escrita, que proliferou por todo o país e que foi transmitindo ideias novas, foi mostrando novas realidades que até agora eram tabu, eram interditos, eram proibidos, das quais nunca se falava. E isto para vos dizer que, de facto, esta discussão só tem validade e só pode acontecer se todos formos atores interdisciplinares, atores que convergimos no sentido de que, não de arranjar unanimidades, mas de arranjar soluções comuns para problemas comuns segundo as áreas específicas onde se envolvem esses problemas. Posta das coisas nestes termos, eu queria chamar-vos a atenção, mas que não vos vou fazer um discurso de alarmismo, nem de medos. E sempre que vocês estão à espera que venha aqui agitar os espantalhos dos medos, porque como estou ligado à polícia, a minha polícia quereria também mais efetivos. Todas as polícias se queixam de falta de meios, nós todos queremos meios, porque todas as polícias têm essa vocação, é de ter cada vez mais meios para poder condicionar os comportamentos, para poder estabelecer aquilo que é a finalidade última de qualquer polícia, que é que a ordem exista, que a desordem não se instala. Mas essa ordem, na finalidade última, tem muito mais a ver com a ordem do Estado do que tem a ver com a tranquilidade das populações. Daí que manipular a polícia, ou discutirmos a polícia em termos de mais ou menos quantitativos de elementos, seja de alguma forma estarmos a apelar ou não para que as nossas consciências, os nossos hábitos, os nossos cotidianos sejam mais vigiados ou menos vigiados. Daí que isto possa ser uma discussão para o debate. Eu não me quero alongar muito, apenas queria deixar assim 3 ou 4 ideias para discutirmos depois. No que respeita à segurança, devo dizer-vos que não podemos restringir a ideia de segurança à ideia de criminalidade. Porque se fosse assim, não existiria um Ministério da Segurança Social, ou da Secretaria de Estado da Segurança Social, não haveria a segurança rodoviária, não haveria as várias seguranças que podem ter outros nomes, nomeadamente a Proteção Civil, que funciona também como um agente de segurança, não haveria as várias seguranças que funcionam como institutos, não haveria os centros de profilaxia das doenças infectocontagiosas, portanto, penso que se chamam delegações de saúde, as delegações de saúde, não haveria nada daquilo que funciona como as válvulas que permitem não transmitir a ideia de que vivemos em instabilidade. A segurança que nós preocupamos é aquela que reproduz, de facto, o inquérito de Boaventura Sousa Santos. Nós queremos viver numa sociedade em que o desemprego não seja um fenómeno alarmante, em que a velhice seja um fenómeno que aceitemos com tranquilidade e que a saúde, como a primeira de todas as preocupações, seja qualquer coisa que nós encaremos com confiança no que respeita à reação institucional, à doença, à epidemia, ao espectro e à possibilidade da morte. Portanto, não podemos falar da segurança criminal sem pensar que, ligado à reação a esta segurança criminal, no sentido de reagir ao fenómeno criminal, desarticulando deste complexo mais vasto de fenómenos que vivem nas nossas sociedades, com os quais nós vivemos todos os dias e que são fundamentais para percebermos não só as políticas as macropolíticas dos poderes centrais, mas também para percebermos as políticas dos poderes autárquicos. E se vocês pensarem no que são a gestão autárquica e no que é a gestão mais perto dos cidadãos, verificarão desde logo que toda ela tem como prioridades fenómenos, situações ou problemas ligados com os esgotos, com a água, com a eletricidade, com a luz, com a eletricidade de luz, com a saúde. Portanto, precavendo daquilo que pode deixar-nos inseguros. E daqui decorre que as autarquias, por exemplo, que tiveram sempre pouco acesso ao controle da segurança no que respeitava à reação criminal, venham agora, sobretudo as grandes autarquias, a invocar a necessidade de ter um controle policial sobre a situação, porque não conseguem, segundo diz o discurso mais empolado, controlar a realidade do país. Bom, acho que isto é uma questão falsa e vamos passar a ela.
Mas antes disso, também queria falar outra coisa. Quando falamos de insegurança, estamos sobretudo a falar de uma coisa que é irracional. Estamos a falar do medo. Estamos a falar dos medos, dos muitos medos. E as grandes cidades transportam e fazem concentrar muito medo. Se há sinais grandes de confiança no futuro, também há sinais preocupantes de medo. E em estudos que nós temos feito, um pouco por todo o país, e um, sobretudo, foi como vos contar de um que se passou, não temos aqui quadro, que fizemos em Paris. Nós, em Paris, no âmbito do grupo de trabalho onde estou integrado na Sorbonne, fizemos um estudo sobre a insegurança na zona, no centro da cidade. Eu quero-vos dizer que assim, numa distância, eu não conheço Massamá, mas toda a gente conhece o Terreiro do Paço. Portanto, numa área que vai do Terreiro do Paço até ao Rossio, que corresponde ao Zalo até ao centro de Pompidou, talvez nem seja tão grande a distância. O Zalo são o antigo mercado de Paris, que hoje é uma grande estação de metropolitano, uma grande terminal de metropolitano, que tem paralelo uma rua, para aqueles que conhecem, uma rua estreita, que é a Rua Saint-Denis, que é uma rua que antigamente era uma rua de prostituição e de marginais. E logo a seguir, paralela a esta rua, tem uma avenida de grande intensidade de trânsito, que é Sebastopol, e depois entra-se numa outra zona muito grande, que é o Centro Pompidou. E então, num estudo que se fez, num inquérito que se fez às populações que moravam naquela zona, aquilo que, como vos disse, será a distância que vai do Rossio ao Terreiro do Paço, mais ou menos. É essa distância, 1000 metros, talvez nem tanto. Nós percebemos uma coisa. É que as pessoas respondiam aos inquéritos sobre o medo, junto à zona do Zala, aqueles que moravam ali, os medos que manifestavam mais era o medo de quedas, de serem atropelados, de serem esmagados pelas pessoas que saíam precipitadas do metro. E isso podia, e sabem como, e sobretudo pelas pessoas de maior idade, mais idade. E vocês sabem como em pessoas idosas o cair pode ser muitas vezes fatal. Há fraturas que a partir de determinada idade são perfeitamente irreversíveis e até determinam a morte. Na zona de Saint-Denis, 60 metros ou 80 metros mais à frente, os medos que ali proliferavam eram o medo de ser assaltado e das mulheres o medo de serem confundidas com prostitutas. Na zona do Boulevard Sebastopol, que é a seguir, os medos piores eram os medos do trânsito, dos acidentes de trânsito, dos atropelamentos. Para depois, logo a seguir, no Centro Pompidou, o medo que ali havia era do ataque à mão armada com as seringas pelos toxicodependentes que vivem muito junto aos altos, junto ao Centro Pompidou. Portanto, como estão a ver, numa pequena área, nós conseguimos detectar muitos medos e medos diversos. E a insegurança é tudo isto. É este conjunto de medos que vai desde o medo do desemprego ao medo da iluminação. Nós, nas cidades, habituámos desde o século XIX e desde que foi criada a iluminação pública, a criar o dia técnico. Nós matámos a noite na cidade. E fizemos com que as cidades, através da luz, se transformassem sempre em dia. É sempre dia. E daí proliferasse outro tipo de medo, ligado ao aumento da criminalidade, é o que é o medo do escuro. Se vocês falarem com pessoas do interior do país, que estão habituadas a coexistir com a noite, com o dia, com os fenómenos naturais, a noite é capaz de se levantar outro tipo de medos, não é só a insegurança criminal. É capaz de ter muito mais a ver com as almas penadas, com os fantasmas, com os fenómenos de bruxaria, com rituais macabros que não têm nada a ver, com os medos da insegurança que proliferam pela noite lisboeta, sobretudo nas zonas mais escuras. Por outro lado, ainda para acabar esta discussão sobre os medos, nós ainda tivemos essa conclusão de que o medo é maior e que a insegurança é maior conforme aumenta a idade. Os mais jovens são os que sentem menos insegurança, os mais velhos, e então os idosos, são os que se sentem mais inseguros. E no conjunto desta insegurança, aqueles que nós percebemos que tinham mais medo são os idosos que vivem sós ou no espectro da solidão. Portanto, o grande medo, o medo definitivo que atravessam as grandes metrópoles é o medo da solidão, do estar sozinho, que é um fenómeno pouco estudado, que é o fenómeno de viver numa multidão onde nós não nos conhecemos e onde os asilos, os lares de terceira idade, funcionam muitas vezes como a antecâmara da morte física,
funcionando deles logo como a morte social e a morte afetiva. As pessoas são afastadas das famílias e vão morrendo aos poucos, ou vivendo à espera da morte, em retiros, quase como fosse uma vergonha pública, e assim desmembrando um pouco o sentido da família que nós fomos aprendendo ao longo dos anos. Após esta questão dos medos, falemos agora de criminalidade. Vamos dizer o seguinte. A Polícia Judiciária recebe no país inteiro, e estou um pouco à vontade para manipular estes números, porque a minha função na Polícia Judiciária neste momento é trabalho no gabinete do Diretor-Geral, com o Diretor-Geral, e a minha única função, para além da ligação com as escolas e com a comunicação social, é exatamente fazer um estudo da avaliação da criminalidade. Portanto, todos os dados vêm do computador para a minha mão, sem serem manipulados, nem serem objeto de nenhuma preocupação ideológica. Mas, para vos dizer isto, em Lisboa, em 1993, Lisboa, e quando falo, se alguma vez falar em Lisboa sem dizer a zona metropolitana de Lisboa, é porque me esqueci. Estou sempre a falar da zona metropolitana de Lisboa. Portanto, estou a falar também desta zona. Lisboa contribuiu para a criminalidade a nível nacional, para o conjunto da criminalidade, com 53,3% da criminalidade participada. Quer isto dizer que mais de metade da criminalidade que foi participada à Polícia Judiciária em 1993 foi consumada e denunciada na zona metropolitana de Lisboa. Em 1994, este número de 53 passou para 56%. E, ao mesmo tempo, no Porto, que tinha uma média que andava à volta dos 20, 23, passou para 24. Significa isto que as duas grandes metrópoles do país consomem 80% da criminalidade que nós conhecemos, da criminalidade que se discute, da criminalidade que nos preocupa. Portanto, se as duas grandes cidades, Lisboa e Porto, sobretudo Lisboa, como disse, contribui com 56% dos crimes cometidos, e depois o Porto com 24%, corresponde a 80% da criminalidade a nível nacional, então a conclusão que podemos tirar, sem qualquer consequência política ou ideológica, é que o problema da criminalidade é um problema das duas grandes zonas metropolitanas. É um problema de Lisboa, um grave problema em Lisboa, e é um problema crescentemente preocupante no Porto. E retirar outras conclusões disto é conseguir contribuir para que a demagogia, para que a manipulação, para que o empolamento dos fenómenos tenha fins que não são exatamente os fins do bom senso, do equilíbrio, da aprendizagem destes fenómenos. Por outro lado, vou-vos trazer outra palavra, que não é nada otimista, que é esta. Se nós compararmos Lisboa e Porto com os desenvolvimentos criminais de cidades, de metrópoles congêneres, com os mesmos modelos de desenvolvimento, com a mesma diferenciação urbanística de Lisboa e de Porto, na Europa, nós chegamos à conclusão que temos os mais baixos níveis de criminalidade da Europa. O que significa, em termos de análise de dinâmica social, que o que temos que prever é a possibilidade destes fenómenos acelerarem todos nos próximos anos. Portanto, aquilo que pensamos é que a situação que vivemos é uma situação ainda embrionária de fenómenos que se vão ampliar de uma forma real. Portanto, e não da forma tão um pouco aparente e contraditória como nós hoje ainda os utilizamos. Daí que vos deixo esta ideia. Fala-se muito na segurança das escolas e fala-se muito na segurança nas ruas, na ausência de policiamento, para estes níveis de criminalidade. A questão que eu deixo no ar para refletirmos todos é esta. Se nós pensarmos que resolvemos isto com polícia e só com polícia, e não estou a pôr aqui, de facto, a ideia de que não falta polícia, vamos ver se as minhas palavras são bem compreendidas, não estou a dizer que não falta polícia, mas o que alerta é para o perigo de muita polícia. Se nós pensarmos
que é a polícia que vai resolver isto tudo, uma coisa nos garante, não resolve. Porque as fontes fundamentais deste tipo de criminalidade estão ligadas direta e indissoluvelmente ao alastramento crescente da toxicodependência. A toxicodependência está a crescer de uma forma preocupante em Lisboa e Porto. E, neste momento, os dados que têm disponíveis em relação até maio deste ano, e repetiu-os inclusivamente hoje, porque fui convidado para fazer uma conferência no 10 de junho no Porto, pelo Presidente da República, os dados que tenho mostram que a toxicodependência continua a crescer. E ninguém acredita que é a polícia prendendo os toxicodependentes que resolve o problema. E ninguém acredita que é atulhando as cadeias com toxicodependentes que isto se resolve. O problema aqui central é este. É preciso atacar a toxicodependência antes de começar. Porque meter os toxicodependentes na cadeia, como é às vezes a nossa reação emotiva, o melhor era prendê-los todos, não é? O que determina é que isso não resolve a gênese do problema. E então, no limite do absurdo deste raciocínio, chegaríamos um dia à hipótese de ter o país cercado por grades e tudo era cadeia, porque o alastramento da toxicodependência é inevitável. Portanto, penso que temos de ter aqui uma atitude de maior ponderação e de maior equilíbrio ao pensar a toxicodependência como um problema que tem que ser precavido antes de aparecer, sobretudo nas faixas etárias onde aparece, e tentar aí intervir por forma a que não aconteça a toxicodependência. Não é tentar curar, é tentar que não aconteça. Para isso, eu não acredito que as escolas secundárias tenham um papel nuclear. Aliás, os estudos que têm sido feitos mostram que as predisposições para o desenvolvimento de comportamentos que aceitam o consumo de drogas começa muito mais cedo. E é um trabalho que começa sobretudo na escola primária. Os primeiros sinais aparecem nas escolas primárias e nas escolas do ensino preparatório. Ainda se chama preparatório, não é? Do ensino preparatório. É aí que aparecem os primeiros indicadores. E é sobre esses indicadores que nós temos que atuar, para que os alunos, para que essas crianças não sejam arrastadas para este vício do prazer, que é simultaneamente o prazer do vício e que acaba sempre e irreversivelmente na morte. Como vos disse há bocadinho, fui durante 12 anos agente da polícia. Trabalhei em assaltos à mar armada e homicídios. E quando estava de piquete, eu conto isto sempre, porque foi das coisas que sempre mais me impressionou, enquanto homem e até como polícia, e nós como polícias temos uma ideia, sobretudo aqueles que trabalham nos homicídios, temos uma ideia muito fria da morte. A morte é uma coisa muito indiferente. Os cadáveres é qualquer coisa que se torna banal na nossa vida. Todos os dias vemos mortos, todos os dias manipulávamos mortos. Os mortos deixaram de fazer parte dos meus medos, não é? E qualquer daqueles colegas que trabalham em homicídio. Mas há uma coisa que ficou sempre. E isso é que me impressionava. Nós quase todas as semanas, e agora acho que é pior, porque abandonei isto em 89, mas naquela altura nós quase todas as semanas tínhamos um morto por overdose. Quase todas as semanas, agora penso que aumentou. Está nos 2, 3 por overdose por semana. E eu lembro-me que quando comunicávamos aos pais a morte, eu nunca vi uma mãe chorar. E aquilo que eu ouvi era sempre isto. Foi um alívio. Até que enfim. Eu nunca vi uma mãe chorar. Eu nunca vi um pai chorar. As lágrimas estavam secas. Estava tudo seco. Porque tinha sido um processo de sofrimento de tal maneira atroz, de tal maneira hediondo, que as pessoas ainda não tinham coragem para ter emoções. Tinham esgotado as emoções todas no tratamento, no investimento para que ele recuperasse, e as taxas de reincidência e de recidiva foram sistemáticas de tal forma que leva não só à destruição do que morre, mas à destruição da família, à desagregação dos afetos por completo. De pessoas que viviam... Eu lembro-me... aliás, porque cria-se muita ideia que a toxicodependência está ligada à miséria, quando é ao contrário. Quando é ao contrário. Quem mais consome drogas não são os pobres, são os ricos. O que acontece é que os pobres roubam para ir depois comprar drogas.
Mas quem mais consome droga são os ricos, não são os pobres. Até porque a droga é cara. Um toxicodependente precisa de 10 contos por dia para poder viver. 10 contos por dia. Dá 300 contos por mês. Dá 3.600 contos por ano. E eu lembro-me do presidente do Conselho de Administração de uma grande empresa, um homem riquíssimo, que vivia com as chaves todas da casa, na algibeira. As chaves estavam todas. Tudo estava à chave. Porque o filho roubava tudo. Não é? Ele contou-nos isto no dia em que a gente lhe foi contar que o filho estava morto, estava na morte, e que já estava morto com uma overdose. Portanto, o que é que nos importa a nós e o que é que eu vou mostrar aqui para a gente refletir? Desculpem-me se isto parece muito frio da minha parte. Eu não estou muito preocupado com os assaltos à volta da escola. Não estou muito preocupado com os assaltos de esticão e os automóveis e os estabelecimentos que se movem por aí. Porque se a gente discutir isso, estamos a discutir a aspirina para a dor de cabeça. Eu que estou preocupado e queria transformar esta preocupação na vossa preocupação, é com a fonte que determina essa dor de cabeça. E a fonte que determina essa dor de cabeça é o alastramento da toxicodependência. Porque perto, há cerca de 2 anos, eram 85% dos presos. Neste momento já vem 88% dos presos que assaltam, que roubam em torno da escola e que voltam e que roubam na cidade, que roubam nas cidades, são indivíduos que roubam para depois ir comprar droga. São toxicodependentes. E o número de arguidos presos e à espera de julgamento, e uns presos preventivamente e outros condenados, são números que, de facto, cada vez se preocupam mais. Eu ontem estive no encerramento das jornadas de professores em estabelecimentos dos serviços prisionais, onde são professores que dão aulas a reclusos, portanto, colegas que trabalham só com reclusos, no ensino primário, no ensino básico, no ensino secundário, preparatório, por aí acima. E foi dito por um dos colegas presentes, numa comunicação que apresentou, que ou eram 67% ou 74% da população prisional tinha contactos com a droga. Portanto, o universo dos presos é também um universo maioritariamente de toxicodependentes. Portanto, das duas uma. Ou discutimos os efeitos, que é a visibilidade pública destas coisas, e que estão a acentuar-se em Lisboa e no Porto, mas é um problema de Lisboa e do Porto, não é um problema do país. Ou discutimos a origem disto, ou então caímos no argumento fácil que motiva programas de televisão e dá muitas audiências, que motiva discursos políticos e dá muitos votos, que motiva debates mais ou menos estéreis e em que a única coisa que fazemos é empolar as nossas intranquilidades, é empolar as nossas inseguranças e não chegamos ao cerne do problema. E o cerne do problema é este. Como evitar que se expanda ainda mais, como se está a expandir a toxicodependência, sendo certo que não é um problema exclusivamente português. É um movimento que nós estamos a assinalar por toda a Europa. Deixada mais esta questão, passaria à última, para depois discutirmos um bocadinho. Meia hora chega para discutirmos, não é verdade? Porque depois tenho uma reunião em Lisboa e tenho que partir para Lisboa. Tenho lá parados aqui meio. Vou deixar a última questão, que é esta. Estou convencido que não é possível discutir a origem e a fonte da toxicodependência e não é possível nós vivermos despreocupados com isto enquanto não tivermos atenção 3 vertentes fundamentais. Essas 3 vertentes fundamentais é a avaliação correta da família do jovem, a outra vertente, a outro vértice do triângulo, é o problema da escola, da harmonia da família com a escola, e como se vê, não é tão grande como parecia, porque não estão cá os pais, e o território onde está a ser esta conferência é na escola, não se invoque, por isso, os culpados são só os professores. Esta é a prova de que os pais também são culpados, porque neste processo não há inocentes, ninguém está inocente. E os pais são os primeiros a terem culpa, porque são os pais que geram os filhos e que lhe dão os primeiros comandos
de educação e de formação. Quando a escola recebe uma criança, ela já tem 6, 7 anos. Os principais traços da sua personalidade já foram configurados. Portanto, escola, pais e, sobretudo, a organização dos tempos livres. Porque é no território dos tempos livres onde nós, talvez por uma cultura excessivamente ligada à filosofia grega e romana, confundimos muito o ócio, o não fazer nada, com a ideia de tempo livre. Quando o tempo livre para as crianças terá que ser, necessariamente, outra forma de estar ocupado, outra forma de intervir na sociedade, e não pode pensar-se que é a escola a única responsável por isto. Porque se fosse a escola a única responsável, então teríamos que pagar aos professores para estarem aqui aos sábados e aos domingos. É a escola responsável pela planificação dos tempos livres, mas também temos que mobilizar as câmaras e as juntas de freguesia para a correção e para a adequação de políticas autárquicas, locais, que dinamizem essa ocupação dos tempos livres. Porque aí é que tudo se joga. Porque é no tempo livre, nesse ócio, que a criança ou que o estudante se vai encontrar com o outro, e com o outro, e com o outro, e é no ócio que vê o desafio para a aventura essa que pode muitas vezes acabar no casal ventoso, comprando o primeiro panfleto, como eles chamam, para viver as aventuras que já não têm regresso. Portanto, eu penso que é no conjunto deste triângulo que tudo funciona, e que vos deixo aqui como um sinal da reflexão. Ou temos a humildade de abandonar a ideia do especialista e mobilizamos os pais, os professores, porque os professores também são pais, isso, as autarquias, o poder central, o poder político, os poderes, os vários poderes que atravessam o tecido social, os sindicatos, as comissões de moradores, as universidades, sobretudo as universidades, porque estão a produzir um trabalho notável neste campo e, pura e simplesmente, é ignorado pelos poderes, pelos vários poderes. Ninguém sabe o que se passa nas faculdades, por exemplo, ao nível do estudo da toxicodependência. Sabe, um grupo restrito. Porque, pura e simplesmente, são ignorados. E de tal maneira são ignorados, e as instituições não têm conseguido dar resposta a isto, que os intervalos que hoje temos para discutir quantos toxicodependentes existem em Portugal, que é o primeiro problema a resolver, a resposta que temos é que o intervalo é entre 30 mil a 150 mil. Isso é intervalo de trabalho, não sei com quem, para quem intervém nestas áreas, 30 mil a 150 mil, é preferível dizer, olha, é de 0 a 150 mil. Pronto. Portanto, é preciso que todos abandonem essa ideia de que tem o rei na barriga, que o seu filho é o filho mais importante do mundo, que o filho dos outros é o filho dos outros. E nós começamos a perceber que somos pais dos nossos filhos e filhos dos pais dos outros. E isto significa recuperar para a grande metrópole aquilo que é fundamental nas formas de culturalização portuguesas, e não só portuguesas, mas na nossa, sobretudo, que é o sentido da vizinhança, o sentido do interconhecimento, o sentido do relacionamento com o outro, que se vai esboroando nas grandes metrópoles. E as grandes metrópoles são confrontadas com este tipo de problemas porque, se calhar, a maior parte que está aqui não conhece o vizinho do resto à esquerda, ou do resto à direita, ou do quinto andar à esquerda. Eu pessoalmente, conheço alguns, não os conheço todos. E não trato os meus vizinhos por vizinhos, porque acabou essa terminologia. E quando vou à minha terra, eu sou de Moura e vou com alguma regularidade lá, ainda trata a senhora que vive à frente da minha mãe por vizinha. E ela trata-me por vizinho. Portanto, esta ideia de conhecimento, de relações afetivas, de cumplicidade, ou nós conseguimos pô-las no meio do grupo, transferi-las para o grupo e perceber que as comunidades se alimentam disto, ou então caminhamos pelo individualismo, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, pela ideia de que nós é que somos importantes e que os outros que se safem. Não é? Cada um é aquela história do saltar. Os ratos são os primeiros sempre a saltar quando o barco vai ao fundo, e nós fazemos a figura dos ratos porque protegemos o filhote, protegemos o nosso aluno, protegemos a nossa casa, e isto transforma-se numa cadeia tal, desordenada, de cumplicidades egoístas, que o que acontece
é que, em vez de sermos cúmplices de coisas positivas, somos nós próprios, todos, os potenciadores do alastramento da toxicodependência. É por isso que vos digo que nem inocentes neste processo. Ninguém está inocente. E não venham acusar A, B ou C, sem dizer em primeira mão, eu também sou culpado. Estou à vossa disposição para as publicidades. Ora, na zona daquela escola apanhava o intendente, todo ele, não é? Nós conhecemos. E eu, realmente, eu apanhei alunos que eu fiquei encantado com eles, que apesar de viverem de paredes meias, com o meio tão adverso, eram crianças encantadoras. Dava gosto de lidar com eles. Agora, a única coisa que realmente eles tinham em relação a outros lá das Avenidas Novas, por exemplo, é que eles conheciam o meio, eles sabiam técnicas de furto. Não quer dizer que eles andassem a furtar, não andavam. Eram crianças absolutamente normais, mas conheciam essas técnicas. Quanto à droga, precisamente a mesma coisa. Conheciam toda essa linguagem técnica, mas não quer dizer que eles fossem realmente entrar por esse caminho. Até me parece que agia o meio envolvente, que eu penso que deve ser o papel da família, não é isso tudo. O meio envolvente criava-lhes defesas para eles se defenderem contra precisamente toda essa desgraça e miséria. Tem razão. Eu aconselho a ler uma revista que saiu há pouco tempo, que é a História sobre Lisboa, onde é um trabalho interessantíssimo sobre uma coisa que responde, sobre um fenómeno que responde à sua pergunta. O que é isto? Lisboa, a Lisboa antiga e a Lisboa histórica, devido à sua natureza, à forma como paulatinamente foi crescendo, ainda não perdeu os traços mais comuns daquilo que é a população do bairro. O bairro da Madragoa, o bairro Alto, a Moraria, a Alfama, que reproduz do ponto de vista simbólico e do espetáculo cénico as margens. Não é? E que não tem muito a ver com a relação administrativa ou com a divisão administrativa de Lisboa, tem a ver com a concentração de valências socioprofissionais, onde se criou nesses bairros aquilo que o cinema da década de 40 e 50 reproduzia muito bem. Né? A ideia da vizinhança, do interconhecimento, de tudo aquilo que era, de certa forma, um imaginário de uma aldeia. Quer dizer, se a gente pensar nos filmes de António Silva, por exemplo, Costa do Castelo, e em todas aquelas tramas que procuravam ser filmes neorrealistas, nós percebemos que aquilo que se passa no interior da cidade, no centro da cidade e nestes bairros, há uma vigilância social muito maior sobre as crianças do que existe nas zonas urbanas. Porque o problema das metrópoles é exatamente o crescimento dos subúrbios e não o centro. Aliás, hoje o grande problema de Lisboa, da Lisboa cidade, é a sua desertificação. Porque a crescente concentração de serviços tem vindo a expulsar, desde 1870, a expulsar as pessoas do interior, do centro da cidade. E nós hoje temos muitos assaltos naquela zona do Rocio, da Baixa, Pombalina, em direção ao Chiado. Há muitos assaltos aí, pela simples razão que não é habitado durante a noite. Não existem já lá pessoas. E de antes, basta-nos ler os jornais do século XIX, olha, ler as cartas do Antero, por exemplo, que estava sempre a mudar de casa, e as casas onde ele vivia, com o Jaime Batalha Reis e com essa, vemos o périplo todo, fazemos um percurso que é o percurso de uma Baixa hoje, ocupada por escritórios, por empresas, que já não existem lá pessoas. Portanto, o centro da cidade é, de facto, aquela onde aparecem, que nós, pela avaliação criminal, mostra-nos isso, confirma o fenómeno e o problema que levanta, tem taxas de criminalidade e de autores de crimes, de criminosos, menores do que têm depois as cinturas periféricas, nas quais se inscreve Massamá, por exemplo. Se inscreve o Caceiro, se inscreve a Mosgueira, se inscreve a Mosgueira Norte, a Torrinha, aquela zona por cima que é Charneca, Direita Camarate. Né? Há uma espécie de uma cintura marginal em torno da cidade, onde, de facto, se colocam estes fenómenos com maior acuidado. Porque aqui vivem sobretudo os desenraizados. Os subúrbios da cidade é construída de gente ou expulsa do centro da cidade ou de imigrantes. De gente que migrou
para Lisboa, com cenários e vivências que nada têm a ver com as vivências de uma grande metrópole. E não é por acaso que nós passamos, eu quando ia para a SIC, via isso com algo, quando estava nos casos de polícia, via isso com alguma curiosidade, como na parte de trás destes prédios aparecem as pequenas hortas, as couves, o feijão verde, que, sendo uma forma de, pronto, de dar satisfação a alguns bens de primeira necessidade, é, na finalidade última, nem mais nem menos do que não querer perder essa cultura rural que foi transportada para a cidade. Ora bem, e este processo de desagregação numa metrópole, nas zonas metropolitanas, nos subúrbios, onde os pais vivem, sobretudo, condicionados, e onde o conceito de família se esvaziou em relação àquilo que era o conceito de família que trazíamos do século XIX, o conceito de família romântica, a família, o núcleo da família, com o pai, o avô, os antepassados, que pela via do seu passado, da sua memória, escorriam os fenómenos, contavam como se fazia a educação, de uma forma direta ou indireta, com os filhos, tudo à volta da lareira, ou tudo à volta da mesa. Isso acabou nas grandes metrópoles. E acho que esse é um dos grandes erros, por exemplo, do projeto de vida. É que o projeto de vida nunca percebeu que a família das grandes metrópoles não tem nada a ver com a família do interior do país. Isto é uma família desmembrada, que vai em processos de desagregação e autoagregação conforme os sinais do tempo e conforme as exigências da própria necessidade socioprofissional dos pais. Não é? A maior parte das mães não é já a matriarca que em casa estava sair de fora a amamentar os filhos. Hoje até se provocam lógicas médicas no sentido de secar rapidamente o leite às crianças, porque vamos ter de trabalhar. O trabalho do lar, a dinâmica dos horários de transportes, o sair. Eu às vezes, acontece-me ver, quando tenho aulas na faculdade às 9 da manhã, eu vejo isso, no inverno sobretudo, como há bichas muito grandes e bem cedo, e ver às 7h30, um quarto para as 8, pais que estão a atirar com os filhos já para dentro dos infantários, não é? Aquelas crianças nem dormem, não podem dormir. E vão buscá-las à noite completamente estourados. E à noite chegam a casa e a única coisa que é cansaço. E nós temos que lutar contra esse cansaço. Porque, não tenham dúvida, os modelos de desenvolvimento, qualquer dos poderes políticos, sobretudo do espectro político que nós temos, do CDS, do PSD, do PS, do PC, nenhum deles vai resolver isto, porque os modelos de desenvolvimento são os mesmos. E a lógica é a mesma. Nenhum deles vai provocar a descompactação da cidade. Não é? Nenhum vai destruturar a metrópole. Nenhum. Portanto, nós vamos estar, seja qual for o que ganhe as eleições, e agora isto está sendo muito agitado porque vai haver eleições, vamos continuar com estes problemas a agravarem-se. A agravarem-se. E aqui só há uma solução. É que passa, de facto, pela formação cívica. Pela militância cívica. É voltarmos quase à militância dos velhos republicanos de 1880. É pela formação, porque somos nós, cada um de nós, um agente formador, junto do outro, alertá-los para estes problemas e trazê-los todos para a luta. Porque isto é uma luta muito grande que estamos a travar. É a maior das lutas, não tenham dúvidas, que estamos a travar. E nós ou estancamos a toxicodependência e o consumo das toxicodependências, e isto só se resolve por aquilo que há pouco vos dizia, ou então nós estamos condenados a um passado, a um futuro de grandes preocupações. E a gritaria que hoje fazemos, não sei o que será daqui por 10 anos. Ou 20. Posso tocar uma questão? Todas. Deixa-me uma pergunta, quem é que matou o... Não. Não com certeza que chegou ao seu conhecimento, até porque foi publicitado nos jornais. Isto é bastante recente. E mais uma vez provém das universidades, conforme referiu, um estudo feito no norte, não sei se em Braga, se no Porto, sobre a violência nas escolas entre os alunos. Braga. E eram produzidos resultados surpreendentes. Uma grande percentagem dos alunos já tinha sofrido mais do que uma vez ao longo do seu curso escolar a ser de violência, etc.
de certa maneira, é um estudo alarmista, porque diz que essa violência existe, muita dela passa despercebida, embora as escolas assistam hoje também a um fenómeno de aumento do controle disciplinar, de alguma maneira, as penas aumentam, os problemas aumentam. Este problema concreto dentro das escolas, como é que o enquadra dentro daquilo que esteve? Consegue relacioná-lo com o aumento da toxicodependência? Concretamente nesta escola, tanto quanto nós sabemos, não existem à partida problemas. Eu vou fazer uma pergunta. Você está fazendo o Conselho Ético da SPEU? O professor é que eu vou fazer o Conselho Ético. Eu fazia esta pergunta. Quantos problemas disciplinares teve durante este ano? Que fosse objeto de Conselho Disciplinar? Vários. Vários quantos? Quantos? 20, 30, sim. 30. O ano passado? Menos. Menos algum. Qual é a população escolar da escola? 1.400. E teve 30 problemas no ano. E esses 30 problemas, diga uma coisa, se puder responder, agora sempre estou a fazer perguntas. Esses 30 problemas que teve foram, na sua maioria, que género de problemas? Agressões entre alunos, agressões verbais, professoras, atitudes desrespeitosas, algumas vezes agressivas perante professores. Tivemos 2 casos de furto. 2 casos de furto. Isso aqui é importante. E pouco mais. Bom. Aquilo que o Sr. acaba de dizer vai confirmar aquilo, a resposta que lhe vou dar. É que passa-se o seguinte. Há aqui fenómenos, e eu conheço esse estudo que me falou, que é um estudo que os sociólogos, muitas vezes, por razões de natureza estrutural, histórica, projetam, retiram conclusões que não são, e não é o caso desse estudo, que depois tem outras atendas onde desenvolvem esta questão, que tem a ver com uma questão que é central aqui, que é a questão da violência necessária. Há uma violência necessária que existe em todas as comunidades para que a comunidade funcione. Eu quero-vos dizer que aquilo que acabam de me contar dos alunos que brigaram, dos alunos que foram pontualmente mal criados para com os professores, isso resulta de 2 coisas. Primeiro, em primeiro lugar, porque transportam para a escola modelos de comportamento que são ou assumidos em casa ou são assumidos no grupo onde existe o seu microcosmos de heróis, dos seus mitos, dos seus heróis. Não quer dizer que sejam heróis pessoais, às vezes são heróis de banda desenhada ou são heróis de filme. Por outro lado, revela, e isto, como acaba de dizer, tem a ver com a maior parte das escolas, tem a ver com outra coisa. É mais com o sujeito que observa do que com o objeto. Porque hoje, a vigilância e a atenção dos pais e dos professores sobre estas manifestações de violência que ocorrem no interior da escola é muito maior do que era há 10 anos atrás, ou há 20. Mas não acredito, eu pessoalmente, conto a minha experiência, eu desde que andei na escola, andei à porrada com uma série de colegas. E tornei-me amigo de todos. E sou amigo, e andámos lá patatadas. E então quando jogávamos à bola era do pior, não é? Todos nós tivemos momentos de reação ou de insurreição para com os professores. Mas nunca dentro de uma sala de aula. Nunca dentro. Nossa, Dentro de uma sala de aula. Agora repare, o que se passa na sala de aula, a reação de um aluno que se insurge contra um professor, numa população de 1.400 alunos, como disse, e uma fala de 30 casos de conceito disciplinar, e desses 30 casos serão, desses talvez 10 ou 15, metade, que se insurgem contra o professor, se nós fizermos as percentagens disto, reduzimos isto à sua insignificância. E mais, o que é preciso perceber? Que muitas vezes esse relacionamento professor-aluno resulta numa ausência de empatia por falta do aluno ou por falta do professor, e que determina essa ausência de empatia, as agressividades e conflitos que muitas vezes se expressam de uma forma mais viril ou de uma forma mais explícita, não tanto porque a escola não funciona ou porque existe muita violência dentro das escolas, mas porque em casos pontuais, e 30 casos ao longo do ano não passam de casos pontuais, não podemos generalizar, problemas pontuais
que são próprios de uma vida do escolar numa escola suburbana. Porque eu posso lhe dizer, conheço escolas iguais a esta, na periferia de Paris, onde fizemos estudos sobre a insegurança, que o problema não é este, do aluno se insurgir contra o professor. É do aluno que puxou da navalha e que se foi às goelas do professor. E é do aluno que chegou à aula, como chegou muitas vezes, e espatou a faca e esfaqueou o colega do lado. E foi dos alunos a fazerem assaltos à armar às papelarias da escola. Quer dizer, nós estamos a discutir o aluno que foi mal criado, o aluno que não foi educado. Nós estamos numa etapa ainda primária desse desenvolvimento. E mais, eu estou convencido que a escola mito sem violência é a escola dos atrasados mentais. Porque um aluno que não brinque, que não anda à lambada, que não rouba, eu vivi numa escola, no colégio, na minha terra, íamos roubadinhos. Fugíamos à escola para ir para o Guadiana tomar banho. Quer dizer, estes atos de rebeldia, uma criança que não os tenha, que não os tenha de uma forma controlada, não estou a falar daqueles que fazem disto o seu cotidiano, não estou a identificar delinquentes, estou a identificar crianças, até é natural. Porque se os nossos filhos não tiverem essa capacidade de insurreição, de intranquilidade, que muitas vezes é confundida com insubordinação, e aí de facto tem que haver um papel regulador dos professores, dos pais, no sentido de regular isso. Mas eu acho que nós nunca não podemos de maneira nenhuma procurar a escola bacteriologicamente pura em que tudo é anémico. Porque essa escola não existe. E os pais que quiserem construir essa escola estão a criar um aviário com galinhas de aviário e frangos de aviário. Porque é bom do ponto de vista da saúde toda essa explosão de emoções. Umas vezes se dá no futebol, outras vezes na natação, outras vezes numa disputa por qualquer coisa. Mas entre rapazes, e nós somos todos rapazes, e esquecemos que fomos rapazes. Quando os nossos filhos chegam a casa, e eu tive essa experiência com os meus filhos, não é? Os meus filhos chegavam a casa, uma vez com o joelho roto, outra vez, para mim era uma preocupação, mas o que é que foi e tal? Depois eu lembrava-me que ainda chegava pior, não é? A minha mãe batia-me, levava sovas muito grandes, mas eu preferi não bater nos meus filhos e discutir com eles. E discutíamos tudo, falávamos tudo, desde os problemas mais comezinhos até os mais complicados. Isso não posso ser exemplo para ninguém, porque acho que não sou exemplo para nada. Sou o que vale, mais nada. Penso que uma das coisas que salvou, os meus filhos hoje já são os dois, o mais velho, por exemplo, é finalista de Engenharia Informática, é monitor da universidade dele, e o outro é pré-finalista de Engenharia Industrial. Eu penso que os salvou, e eu vivo também no subúrbio, o que os salvou da selva ou da toxicodependência não foi nós termos um discurso excessivamente repressivo quando eles andavam ao sopapo com o colega, mas sim o facto de conseguirmos compreender porque é que eles andavam ao sopapo, qual era a motivação, e termos uma conversa desinibida sobre isso, por forma a dissuadir-los de andar ao sopapo. Nós temos de ter essa pedagogia das coisas, e desculpa eu trazer aqui a minha vida privada, porque não é exemplo, de facto. Não quero aqui aparecer como exemplo de nada. Para não sermos excessivamente alarmistas, eu fui professora no ensino secundário. Eu lembro-me que tínhamos problemas também com alunos que se sublevavam nas aulas, há 20 anos. Nas universidades, então, esses problemas já não se colocam porque os alunos, quando não gostam de vão-se embora, não aparecem, só aparecem ao exame. Mas o que é certo é que este problema da insurreição, ainda bem que existe, que a agressividade existe. Ela é fundamental para que as sociedades funcionem. Basta ler alguns estudos de alguns pedagogos importantes para perceber que a violência nas escolas, o que quer dizer é que seja controlada. Que não seja ela de tal forma descontrolada que já ninguém se entende. Porque faz parte do nosso processo de educação. A nossa formação é uma formação de interditos, do não. Nós formamos-nos pelo não. Não ponhas as mãos, não metas a mão no nariz, não ponhas a mão no nariz ou nos dedos, porta-te bem, põe a direita à gravata, põe-te direito, não te ponhas nessa posição, não olhes assim para a televisão, não vejas esse programa,
Não vais já para a cama. Não fiques a ver. Nós vivemos, a nossa educação é estruturada pelo não. E é evidente. Há um livro aí notável que eu gostava que lessem, que chama-se A Loucura da Normalidade. Que é um livro notável, penso que o autor é finlandês ou é sueco, onde ele mostra que é exatamente a insurreição contra o não que faz com que a gente sejamos equilibrados. Porque a insurreição contra o não faz de nós os loucos normais. Porque somos loucos porque estamos a reagir contra nós. E cada vez que nós reagimos contra uma polícia, nem é mais nem menos do que reagir contra o não. Porque o polícia é a autoridade que é. Enquanto somos pais, não comas com as mãos, o polícia vem e diz, e nós assinar que não paga 5 contos. Quer dizer, a lógica do não é a mesma. Ora, a gente é muito melhor embirrar com o polícia, devia, até porque dá para fazer uma coisa, do que embirrar com o polícia. Há um livro aí notável que eu gostava que lessem. A escola tem pancada. Tem tipos que jogam à bola e que partem os vidros. Tem o Rufia que passa a beliscar o colega da frente. Se essa escola nem existir, e aparece o brincalhão dos menores, se essa escola nem existir, nós não estamos a criar crianças saudáveis. Se nós não tivermos escolas com professores com problema, porque os professores também não são o exemplo, nem podem ser de todas as virtudes. E os pais, quer dizer, nós temos que arranjar aqui os pontos de equilíbrio. Porque nós, ao convergirmos neste debate, aquilo que tem que ser o suporte do debate é a nossa grande capacidade de compreensão dos outros. E perceber que a vida é feita destes pequenos nadas, como dizia o Sr. Rodinho. E se não percebemos que isto vale o que vale, então não tenham dúvidas que estamos todos sempre a imputar responsabilidades uns aos outros e a transformarem em grandes dramas aquilo que é o cotidiano da própria vida, não é? E às vezes até com excessos que não têm a ver com as escolas. Bem, já posso. Eu só queria dizer uma coisa em relação ao Sr. Professor ali do... Há várias pessoas que querem fazer perguntas. Mas eu tenho 10 minutos. Respondendo mais rapidamente às questões. Sim, senhor. Para dar a possibilidade Tens mais com os tagarelas, os diabos. Já vi várias pessoas aqui. Então fazíamos o seguinte, faziam todos então fazia a sua pergunta. Eu só queria continuar no que ele estava a dizer ali, que era o mesmo assunto, que o Sr. Professor do Conselho Diretivo. Não sei se posso. Eu tenho 2 filhos a estudar nesta escola, portanto tenho este e tenho uma que está no 12º ano. Já mudei para cá há relativamente pouco tempo. Tiveram noutras escolas que, em relação a esta escola de facto estou contente que os meus filhos estejam cá. Porque nas outras escolas eram 100 vezes piores. Isto é relativo aos tais medos que a gente tem. Eu gosto que os meus filhos estejam nesta escola porque de facto se é só esses casos que aconteceram, não é assim nada de grave. Portanto, eles não me chegaram a casa a dizer que tiveram ali pessoas como a navalha, depois assaltavam à saída. Portanto, eu acho que esta escola, graças a Deus, por enquanto não está ainda assim tão má. Portanto, eles tiveram os dois ali ao pé da Ponte de Carengo, na Francisco Manuel de Melo. Aquela escola é 100 vezes pior do que esta. Portanto, tinham casos muito mais graves. Portanto, eu acho que eu acho que então não é assim, esta escola de facto, não sou muito a flores disso, não está assim tão fugida de... Pois, eu estou contente dos meus filhos estarem cá, não sei se as pessoas têm perguntas mesmo para esclarecer. Há várias aqui. Em relação, portanto, à continuação da conversa aqui do senador, os conselhos disciplinares mais elevados este ano foram no 8º ano. Será próprio da idade do 8º ano, que são miúdos mais pequenos e que estão na fase de se quererem afirmar? Portanto, foi... E havia outra questão que eu queria perguntar, é, eu moro numa placenta onde, relativamente há 2 ou 3 meses, se mudou para lá 2 jovens, por sinal de 17, 18 anos, e que a partir da mudança deles passou a ver todos os dias, mas às mesmas horas e os mesmos clientes, qualquer deles com o pior aspecto, circular para aquele prédio onde toda a gente se queixa, as pessoas que vivem na placenta vivem aterrorizadas. Portanto, não há dúvida que ali há uma venda de droga. O que é que nós que vivemos ali podemos fazer para que aquilo não continue? Mais perguntas? A consulta corresponde a todos. Não é ninguém, sou eu. Eu tenho gostado de ouvir o discurso que, no fundo, acaba por ser um discurso de apelo a que as pessoas se organizam e saiam de casa e enfrentem as coisas de frente e não recuem
como habitualmente acontece quando as pessoas estão aflitas e assustadas, que é aquilo que se passa connosco, não é? Isto é um bocado uma rede onde nós estamos muito envolvidos, a situação está complicada a todos os níveis, nós somos todos de uma geração que precisava era de já começar a descansar um bocado e estamos confrontados com uma série de lutas no sentido de nos organizarmos e muitas responsabilidades, às vezes um bocado exageradas. Mas o engraçado, o que eu achei de piada foi que o discurso é de sair, das pessoas começarem a juntar-se, e o tema da conferência é exatamente o contrário. É isto já me caiu, isto tudo assustou-se, a segurança dos alunos em casa, a caminho da escola e na escola. Portanto, é este caminho só, a forma como eu entendi, a forma como se devem defender, e vem um bocado ao encontro daquilo que esta senhora disse, como é que as pessoas devem reagir em situações de agressão, ou de confronto, ou de, pronto, não é? Um bocado disto, formas de defesa ou de reação que melhor se defendam. E eu penso que essa parte aí não foi abordada. A forma como as pessoas se devem comportar a nível pessoal e paralelamente às instituições que é. Posso? Só uma questão. Eu achei, aliás, curioso, realmente, porque eu, como o Sr. Professor, por isso que usar assim, porque para mim é mais professor realmente, porque abordou uma série de temas que, de facto, têm a ver com o que a senhora disse. Não estão inseridos no tema da conferência, mas para mim tem muito mais abertura e talvez muito mais importante o que é que eu vou dizer. Para mim tem talvez uma falha que não sabemos seja uma falha. Falámos só na toxicodependência, voltando ao assunto, é realmente, eu estou de acordo com o facto de assistir a debates e parece que está muita gente de acordo nesse ponto. O grande problema da criminalidade hoje vem da toxicodependência. E o Sr. Professor diz, e muito bem, que a toxicodependência começa a se combater no seio da família, estamos de acordo, os pais é que têm que inventar ou reinventar formas de defender os filhos contra esses problemas. Agora temos que ter um problema talvez tão importante como esse, e aí os pais talvez não possam fazer muito. Ou então, podem sim, mas é através então da tal das eleições, elegendo talvez a opção que lhe garantir resolver esse problema, que é exatamente os traficantes. É que eu não estou muito certo que, acabando, determinando os consumidores, acabem também os fornecedores, porque então voltamos ao problema do ovo e da galinha. Quem é que nasceu primeiro? Foi a droga ou os consumidores? Bom, é só isto. Não é propriamente uma questão, mas é uma discordância. Não é discordância. É também. É bom discordar. Um bocadinho. O melhor de tudo é discordar. O melhor de tudo é discordar. A minha experiência pessoal, que é, sou autor da última parte da intervenção, que as questões foi um bocado a questão do não das famílias, a educação do não, do negativismo. Eu acho de facto isso também que é muito verdade. Mas também, pela minha experiência pessoal e de nós professores, também não é menos verdade o contrário, que é, eu acho que se assiste muito a uma geração de famílias da ausência do não. Quer dizer, o direto que era aquilo que o Daniel Sapaz chamava do círculo das bandejas, portanto, que é também extremamente perigoso, que é, muitas vezes, os nossos alunos devem ter, ou os pais, quando ouvimos os pais dizer, mas eu não sei o que é que se passa, eu sou uma amiga para a minha filha, ou sou um amigo para o meu filho, e de facto, muitas vezes os jovens não precisam do amigo, o amigo tem cá fora, precisam do pai também, alerta isso também, que eu acho que é muito importante. Claro. Mas alguma pergunta agora? Eu sou uma estranha, sou auxiliar de ação educativa na Escola Secundária de Camões há 26 anos. E queria dar os parabéns ao Presidente do Conselho Diretivo, porque em relação ao que se passa nesta escola, se passar 24 horas, não são preciso tantas, num dia na Escola Secundária de Camões, o senhor vem de lá, não acredita no que vê, não acredita. Em relação a esta escola, por isso, todos os parabéns. Já sou funcionário, já sou ainda da Liceu Camões, continuo a ser Já somos dois, eu pensava a mesma coisa, de facto. E realmente, em relação aos problemas, em que irmos buscar alunos com seringas metidas nos braços, fazer respiração boca a boca, como eu fiz, cheguei a fazer em alunos de estado de coma, vir a ambulância buscá-los, em cruzamentos espetar miúdos com faca à porta da escola. Uma escola fica ali no centro de Lisboa, que eu conheço perfeitamente, já foi considerado o maior supermercado
Pereira, presidente da Associação Autónoma, já foi considerado um dos maiores supermercados de droga de Lisboa. Diziam eles para nós. E então, quero dar realmente os parabéns ao setor, realmente tem uma escola em relação à minha, que não é minha, que é exemplar neste aspecto. Se for passar umas horas na minha, que não é minha, Bom, mais alguma pergunta? Eu só queria dizer duas palavrinhas. Foi com alguma expectativa e cada vez acrescento que eu fui ouvindo. Dou-lhes parabéns, gostei imenso. De qualquer maneira, gostava de discordar só aí de uma situação. E a discordância é, digamos, quando fala, digamos, na irreverência. É efetivamente a irreverência que passou por todos nós, é salutar a irreverência, mas quando o Presidente do Conselho Diretivo fala em cerca de 30 casos, mais coisa, menos, se calhar esses casos não são de irreverência, foram exatamente de insubordinação. E esses 30 casos de insubordinação são aqueles que foram, efetivamente... São 20, à volta de 15, 20, não é? Os outros são outras coisas. Bem, 30, porque não temos aqui os dados. Se calhar, feito o cómputo geral, deve se calhar até ultrapassar. Mas foram os casos que foram participados. Porque, efetivamente, há casos que os professores, ou porque não tiveram coragem, ou porque quiseram ser mais benignos e não levar o caso por diante, as coisas não foram avante. Porque a irreverência, bem, se formos contar com a irreverência, então não são 30 casos, são muitos, mas a irreverência é própria da juventude, nós próprios também somos irreverentes na nossa idade. Portanto, quando diz assim é salutar a irreverência. Digamos, os casos que são relatados não são, portanto, de irreverência, mas foram de insubordinação e com os quais nós todos não podemos pactuar. E aí, efetivamente, o castigo tinha que ser muito exemplar. E a nossa sociedade, infelizmente, não permite isso. Eu estou perfeitamente à vontade, tenho 2 filhos em 2 escolas totalmente diferentes e, tal como estes pais dizem, a escola onde o meu filho está é exatamente a antítese desta, com insubordinação, digamos, e não há, porque diz o Presidente do Conselho Diretivo, não posso castigar, não posso mandar o aluno embora porque está dentro da escolaridade obrigatória, uma C+S. Portanto, os miúdos têm 13, 14 anos, há exatamente as facas, há o bater, há o agredir os professores, miúdos de 13 anos, efetivamente isso não é irreverência, mas é insubordinação. Esses a sociedade teria, do meu ponto de vista, ser exatamente muito duro. E é exatamente para tentar cortar, muito embora estou a ir contra o que o doutor diz. Se calhar não é solução, mas se calhar é um princípio de solução. Era só isso. Gosto das coisas, eu vou começar por aí então. Queria também para uma questão, mas se calhar não tem oportunidade. Tendo que nas cadeias portuguesas a população agora tem 88% das pessoas que estão na cadeia estão lá por razões relacionadas com a droga, como é que se evitaria, e já deve ter sido estudado, que a toxicodependência fosse tão divulgada? Houvesse tantas pessoas a tomar drogas. Como é que se evitaria que tantas pessoas fossem para a cadeia por motivo de drogas? Bom, vamos lá à frente. Vou começar pela sua questão para dizer isto. É evidente que os processos de desobediência negativa não têm a ver com a insubordinação positiva que eu estava a falar, mas também não tenho dúvidas em, talvez, em deixar esta conclusão. Os filhos espelham os pais e os seus passos mais do que a própria escola. Porque a escola vai modelando e aquilo que os filhos são na escola são aquilo que os pais também são. Nós somos sempre um produto de qualquer coisa. Não nascemos de geração espontânea. E os casos de insubordinação, em termos negativos, de má educação, da ausência, corresponde a isso e corresponde a novas vivências que vêm de novas mais-valias de conhecimento que aparecem nas sociedades contemporâneas. Na minha juventude, eu nasci no tempo em que a televisão era uma descoberta ainda, a preto e branco, não é? Um canal. Os nossos filhos hoje têm acesso a 54 ou 80 canais de televisão, têm o mundo aos seus pés. Quer dizer, eles estão ali, como o Citizen Kane, não é? De tudo. Desfrutam de conhecimentos, têm mensagens que não tinham. É preciso uma relação mais elaborada com os filhos.
em que este não, que eu estava há pouco a fazer, e concordando com o que disse a doutora, em que este não tem que passar exatamente por essa necessidade de formação do filho enquanto o filho forma o próprio pai. É aquilo que o Boaventura Sousa, eu já citei o Boaventura Sousa uma série de vezes, mas nem sou o discípulo dele, nem sou da escola dele, sou de uma outra escola. Mas porque ele tem importância nisto, ele diz, num trabalho que tem sobre epistemologia, ele diz isto. Cada vez que o sujeito interroga o objeto dos seus problemas, está-se a redescobrir enquanto sujeito em si próprio. E o que é certo é que transferir isto para uma linguagem de senso comum, o que importa é nós mobilizarmos os pais, sairmos para a rua, e quando digo para a rua no sentido figurado, sairmos para a grande discussão com o vizinho do lado, com o vizinho de cima, com o vizinho da praceta, com todos os vizinhos, no sentido de nós conseguirmos a gestão equilibrada dos processos educativos e não vermos as coisas como adversários. Nós temos uma tendência muito grande para vermos alguns professores, eu tenho uma certa experiência de passar por associações de pais, não for pelo país inteiro, de se imputar muitas vezes aos professores a responsabilidade daquilo que não é a responsabilidade dos professores. E, às vezes, nem imputarmos aos professores as verdadeiras responsabilidades que não assumem. Mas, muitas vezes, o grande problema que se coloca é que nós descarregamos na escola o filho e as preocupações do filho. E é preciso perceber que quando um miúdo se subordina de uma forma violenta e que obriga, portanto, que criar as condições para que haja um conselho diretivo, é sinal, é um indicador de que de fora da escola qualquer coisa de bom não se está a passar. E que é preciso intervir também aí. E não só através da repressão pontual que é dada por um conselho disciplinar. No que respeita ao problema mais restritivo da segurança dos jovens, do ir para a escola, na escola, ou nos caminhos das escolas, aquilo que posso dizer é isto. Uma sociedade consegue ser mais segura conforme os indicadores da segurança avançarem ou não avançarem. E não basta estarmos sempre a falar. E estar sempre a protestar. O protesto deve ser sempre a base da ação. E nunca a base da omissão. E se nós temos escolas e temos zonas em que a vigilância policial não é suficiente, é preciso inventar forma para que seja eficiente. E muitas vezes o inventar dessa forma passa pelo direito ao protesto e pelo direito à insurreição legítima. E é possível. Ainda agora no bairro do Lagarteiro, no Porto, eu acho perfeitamente legítima aquela insurreição das populações. Não é perigoso. Claro que é perigoso, mas repare que é perigoso de tal forma que ontem esteve lá o Ministro da Administração Interna e o Presidente da Câmara. Né? Estiveram lá em cima, porque o protesto, tiveram medo do protesto e foram lá. E já vão resolver o assunto. Portanto, nós não temos de ter o direito, nós temos o direito à indignação. E se somos maltratados pelos vários poderes que nos comandam, não é só o votar de 4 em 4 anos. É nós termos esta capacidade de cidadania todos os dias do ano. E não recusarmos que é o direito ao protesto e à insurreição vem consignado na Constituição e vem consignado que o silêncio dos inocentes é sempre o pior dos silêncios. E nós pensamos que não temos direito a voz. E é preciso reagir a isso. E é preciso reagir, ganhar essa formação cívica de base. Eu remeto sempre para a grande disputa da Liga Patriótica do Norte em 1891. O Antero abandonou a Liga Patriótica do Norte e dizia isto: não estou disposto a aturar esta cáfila, mais ou menos era isto, esta cáfila de parasitas e de compadres e de clientes. Este país só será país no dia em que se fizer a grande revolução das consciências. É assim que ele abandona a presença da Liga Patriótica do Norte. E a visão dele, 100 anos depois, ainda está para cumprir. Temos 1 milhão de analfabetos, temos 3 milhões de semi-analfabetos. E se não concorremos todos para resolver isto, independentemente de ser o PS, o PSD, o CDS, o PCP, ou o MRPP, seja qual for a força política legalmente constituída, que façam isto, o que acontece é que caímos nos paradoxos dos nossos próprios discursos e das nossas próprias memórias. E daí que a intervenção seja, sobretudo, ao nível da pedagogia, seja da formação
da intervenção ativa, criadora, da intervenção humanizada e solidária para com os outros. E isto não tem nada do outro mundo, não estou a ser nem romântico, nem estou a ser filantrópico. É nós termos esta consciência. Mas e isto é um dado adquirido, é uma conclusão axiomática. Eu não sou de matemática, as pessoas assim, mas não precisam da demonstração, não é? Pronto, então é um axioma. Isto é um axioma. Nas zonas metropolitanas do Porto e de Lisboa há fortes indicadores que mostram que se desagregam as relações de interconhecimento individual, as relações de vizinhança, as relações dos pais com os filhos, dos filhos com a escola, da escola com e dos filhos com as autarquias, das autarquias e dos filhos com os tempos livres, que tudo isto se desarticula. Isto é um axioma. Não precisa de mais demonstração. Portanto, a única solução é mobilizar as pessoas todas e todos os agentes para que isto funcione e para que os subúrbios e as zonas urbanas não sejam o palco de todas as preocupações e de todas as formas desreguladas de funcionamento das sociedades. Isto é central. E enquanto nós não despertarmos para isto, não tenho dúvidas nenhumas que todos os profetas nos prometerão o céu e nos vão esconder a verdade. E a verdade é que nenhum partido político, nenhuma autarquia, nenhuma escola, nenhum grupo de pais, só por si, consegue resolver isto. Isto é demasiado complicado e complexo. E acho que desde o PCP ao CDS, todos terão a esperança e o direito de esperar gerir uma sociedade de cidadãos livres e não uma sociedade de cidadãos toxicodependentes. Portanto, que eu tenha defendido, inclusive, num debate que houve na Câmara dos Deputados sobre isto, que entre os partidos, ao nível da toxicodependência, acabassem com esta hipocrisia política que anda por aí, a discutirem quem é o culpado e quem não é o culpado. Porque o que é certo é que todos somos culpados e que os poderes só têm a coragem de se libertar das suas verdades e discutirem isto com muita humildade. Ainda estamos liquidados. Estamos liquidados em termos de expectativas de futuro. Porque o negócio da droga é o segundo maior negócio do mundo. Só o negócio das armas é o maior. E, portanto, como dizia há pouco, aqui o problema é atuar, de facto, sobre os traficantes. Mas não se esqueçam que a droga funciona como qualquer mercado. Há uma lógica de oferta de procura. E se a polícia, e aí sim penso que os partidos, cada um deverá ter a sua estratégia, do combate ao tráfico de estupefacientes, aí estamos a agir sobre a oferta. É certo que quando eu estou a falar da prevenção primária, estamos a agir sobre a procura. E, como sabem, as leis do mercado também funcionam assim. Se diminui a oferta, né, pode haver. Né? Pode haver. Portanto, estas lógicas nós podemos acabar com elas. E acabar com elas, temos que acabar com elas. Se rebaixarem o preço, como? Não, o problema não é este, é que esta lógica deste mercado não tem a ver com o preço. Esta oferta e procura tem a ver com os prazeres. Tem a ver com o vício dos prazeres. Não tem a ver com o preço. Porque um toxicodependente tanto compra um grama de heroína a 20 contos como compra a 5 contos. Não sei se está a ver. O problema não é do preço. O problema é da forma, daquilo que nós entendemos pelo prazer. Por aquilo que é o gozo, o que é o divertimento. Não é? E desde já vos quero dizer que, apesar destes sinais preocupantes, e respondendo um bocadinho ao Sr. Doutor, dizer que este intervalo entre 30.000 a 150.000 toxicodependentes, sendo um intervalo que é preocupante, não é tão preocupante como pode imaginar com o 500 mil de alcoólicos que tínhamos há 20 anos. Que era outro fenómeno. Não nos podemos esquecer disso. Temos que relativizar as coisas todas. Há 20 anos tínhamos 500 mil de alcoólicos, neste momento a maior parte deles já estão mortos, mas tínhamos 500 mil, que era uma praga também. E é preciso relativizar as coisas. Não é? E não tenho dúvidas nenhumas de que hoje as preocupações que se colocam com a droga, sobretudo nestes grupos mais esclarecidos, e são nestes grupos mais esclarecidos que depois vêm as ondas dos outros que vêm também a ser esclarecidos, não tenho dúvidas nenhumas que vamos resolver isto, talvez com maior facilidade do que resolvemos o problema do alcoolismo. E agora, o central, e a questão central, porque deixo, e tenham paciência, é preciso mesmo me ir embora, portanto, quando numa reunião às 8h30 da noite em Lisboa, peço desculpa, mas a Associação de Pais sabia que eu vinha com álcool stress. Não foi nenhuma traição, disse-lhe logo com toda a lealdade. O que aqui deixo, esta mensagem que aqui vos deixo, é esta. É preciso inventar
para os nossos jovens os prazeres da saúde. É preciso inventar para os nossos jovens, para os nossos estudantes, o prazer da escola, o prazer da convivialidade. Mesmo que essa convivialidade, que a escola, que a aprendizagem, seja um processo que nos obriga a todos a estar mais atentos, a ver menos telenovelas. Eu prefiro que não vejam os desencontros. Não, mas tem que se ver essa. Eu prefiro que não vejamos os desencontros. Eu prefiro que não vejam os desencontros, mas que nessa hora a gente esteja a falar com os nossos filhos. É muito mais importante isso do que deixarmos os nossos créditos nas mãos de uma televisão qualquer. De qualquer. E hoje a televisão tem, sobretudo algumas estações de televisão, jogam com as consciências, jogam com a privacidade, jogam com a perversidade do que existe mais íntimo dentro de cada um de nós, para transformar a dignidade humana em qualquer coisa que é um expositor público de vaidades e invejas. E é contra isso também temos que reagir. E só é possível estar assim, como dizia o Fernando Pessoa, em perfeita e constante inquietação. Ou estamos inquietos perante o futuro. E estar inquieto não é estar com medo. O estar inquieto é questionar o futuro, é questionar as coisas, é ter a coragem de questionar, de problematizar as coisas. Ou temos essa coragem, ou então vamos deixar sempre adiados para essa atitude administrativa de cidadania que é votar de 4 em 4 anos. Eu recuso-me a isso. Por essa razão, isto é uma confissão muito especial. Passo a maior parte da minha vida falando com alunos, com pais, com professores, até sacrificando os meus prazeres para estar nas lutas que acho que um cidadão deve ter. E no dia das eleições, por acaso, não vou votar, porque para mim interessa aqui. Mas, portanto, porque é aqui, a democracia é aqui que se assume. É aqui, na formação cívica de todos nós, na forma como nós nos vamos compreendendo. E vamos percebendo que não é necessário colonizarmos uns aos outros e não haver um imperialismo de vontades e de poderes sobre os outros, mas sim haver essa capacidade grande que existe em cada um de nós de estarmos ao lado uns dos outros e discutirmos com o direito a todas as discordâncias. E não sentirmos as discordâncias como um ódio pessoal, mas pelo direito que a gente tem de ser diferentes. Porquê é que é dizer sempre sim, senhor? Porquê é que não todos dizem sim, senhor, porque eu vim aqui hoje à escola? É uma cortesia da vossa parte, mas é porque vim aqui. Mas vocês que vivem aqui, porquê é que não todos dizem que sim? Ou todos dizer que não? E porquê é que nós devemos discutir e perceber que a discordância é sempre a superação, é para procurar superar isso de uma conclusão qualquer, de uma forma amistosa. E porquê é que não acabamos essa discussão e não vamos todos beber um copo ou falar um pouco de outra coisa qualquer? É que nós estamos habitados por muitos preconceitos, sobretudo pelo preconceito da propriedade do eu, da verdade, dos afetos, do poder das verdades e das razões. E este excesso de racionalismo que conduziu às especializações, conduziu a isto. Aquele filho da mãe discorda de mim, portanto não gosta de mim. Falta de confiança também, vivemos um bocado isso. Perceber isso. É o excesso do racionalismo levado ao ponto do egoísmo. E é preciso rebentar com tudo isso. É preciso arrebentarmos com isso. Pais, alunos, professores, todos. E até rirmos um pouco, porque o riso é capaz de ser a forma mais sublime de gozar com aqueles que pensam que têm o rei na barriga e têm as verdades absolutas nas mãos. Ainda há de aparecer o primeiro homem que não seja mito, que possa ter a coragem de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até agora sou um mito. Do campo das religiões sou capaz de dizer isto. E os homens que têm a coragem de ser mitos e que dizem: eu sou o caminho, a verdade e a vida, sobretudo em termos políticos, então não estamos a discutir com o homem, estamos a discutir com um mito. Isso é um mito que não resolve os nossos problemas. É capaz de viver no nosso imaginário. E se viver no nosso imaginário, vamos discuti-lo como um objeto político e não como um objeto central das nossas preocupações. Muito obrigado. Praticamente breve, queria agradecer sobretudo ao Conselho Diretivo e aos professores que entusiasmaram os alunos, poucos, que colaboraram espontaneamente e muito simpaticamente connosco, que fosse possível a conferência. Queria agradecer a toda a disponibilidade e boa vontade e magnífica conferência.
que aliás não foram uma, foram várias, porque a última vez que falava sobre o tema, fazia uma nova conferência, portanto, muito obrigado, sinceramente. E anunciar que, apesar de termos sido poucos, mas como somos poucos e bons, nós vamos repensar e vamos, com certeza, continuar com a conferência que tínhamos programada até o fim do ano. São mais 5. Simbolicamente, temos aqui da parte da Associação de Pais, simbolicamente, uma mini prenda Muito obrigado. da Fundação de Desenvolvimento aqui. Muito obrigado. Não é para lhe pagar nada, mas é só para ver que nós Muito obrigado. Bem, somos todos simpáticos. para me pagar era um problema. Muito obrigado. É para me pagar. Muito obrigado a todos também pela vossa presença. Era um problema que ainda não podia aceitar, porque o Sr. Ministro das Finanças, pá, já tinha um problema. Mas já agora quero abrir de todos, todos me ofereceram. Muito obrigado. Mas é da festa dos pais em nome dos pais todos, não é? Peço desculpa deste atraso. Uma coisa muito simbólica. Não acredito que seja um bastante da Polícia de Choque. Não é? Também não é para admitir ninguém. Muito obrigado. Para abrir as cartinhas agora. É muito bonito. Eu fui aquela senhora, olha, para mim é uma surpresa. É muito bonito. Muito obrigado. Tem a missão de escolher as coisinhas. Olha, uma boa arma de defesa. Extremamente bem simbolizado. Muito obrigado. Não é para lhe pagar nada, mas é só para ver que nós Muito obrigado.